Bom, pessoal, vamos aprender agora um pouco mais sobre os ângulos. Ângulo é a figura formada por duas semirretas com a mesma origem. Ó. Eu tenho o vértice e aí eu tenho o lado OA e o lado OB, tá? Então, eu posso chamar esse ângulo, indicar esse ângulo por ângulo AOB ou ângulo BOA. Ângulo é toda essa região interna aqui, tá? Onde está marcado. Se tivesse marcado o outro lado, seria essa parte que eu estaria contando como ângulo, mas está marcado aqui, então essa é a parte interna do ângulo. A gente pode também chamar ele simplesmente de ângulo O. Sempre que eu me refiro a um ângulo, eu coloco o acento circunflexo em cima da letra. Medida de um ângulo. Os ângulos são medidos em graus e nós temos o auxílio, podemos contar com o auxílio de um transferidor para medir o valor desse ângulo. E como a gente faz isso? Bom, o centro do transferidor ele deve coincidir com o vértice do ângulo. Então, eu tenho que posicionar o vértice do ângulo bem no centro do transferidor. Um outro ponto é que a linha que indica o zero deve estar alinhada com um dos lados do ângulo. Observa aqui, ó, tá bem no zero. O lado do ângulo tem que estar alinhado com essa linha que é chamada linha de fé do transferidor. E também o outro lado, ele vai indicar qual é a medida do ângulo. Então, no nosso caso, esse ângulo aqui está medindo 40 graus. Eu venho a partir do zero e eu verifico que o meu ângulo mede 40 graus. Classificação de ângulos. O meu ângulo ele pode ser classificado em ângulo reto, quando ele tem uma medida que é igual a 90 graus, ou um ângulo agudo, quando a medida dele estiver entre 0 e 90 graus, ou ângulo obtuso, que é aquele que tem a medida maior que 90 graus e menor que 180 graus. Também temos alguns ângulos especiais, vamos ver. Esses ângulos chamamos eles de ângulo raso ou de meia volta. Ele mede 180 graus, tá? Então, meia volta porque não deu uma volta completa. O ângulo de uma volta completa, é o ângulo de 360 graus. Então, os dois lados do ângulo são coincidentes. E eu estou observando o ângulo aqui, ó, de uma volta completa. E temos também o ângulo nulo. Seus lados também estão coincidentes e ele vale 0 grau. É como se esse lado A ou o lado B não deu uma volta. Ficou aqui paradinho, 0 grau. Temos ângulos que chamamos de adjacentes. Adjacente é aquele ângulo que é vizinho um do outro. Eles têm um lado que é incomum, que nem os vizinhos têm um muro que é incomum, que é comum aos dois, tá? Eles não têm pontos internos comuns. Então, aqui eu tenho dois ângulos, tá? Que são ângulos adjacentes, que também significa que está junto. O lado comum desses ângulos, do ângulo AOB e do ângulo BOC, é esse lado OB. Veja, ele é comum aos dois ângulos, mas um ângulo não invade o espaço do outro. Então, eles não têm pontos internos que são comuns aos dois ângulos. Ângulos congruentes. Na geometria não dizemos ângulos iguais, eles têm ângulos com medidas iguais. Então, ângulos que têm as mesmas medidas são chamados de ângulos congruentes.
Podemos observar os exemplos aqui que eu coloquei. O ângulo BOC e o ângulo AOD, ambos medem 45 graus. Por isso, eles podem ser chamados de ângulos congruentes, ângulos que têm a mesma medida. Bissetriz de um ângulo. Já trabalhamos bissetriz no primeiro bimestre. É a semirreta com origem no vértice que divide o ângulo em dois outros ângulos congruentes. Só coloquei aqui para a gente lembrar que a bissetriz divide o ângulo em dois ângulos de mesma medida. Agora é com vocês. Eu quero que vocês façam os exercícios de 1 a 13, com exceção do exercício 11, que era para efetuar uma observação dentro da escola. Como estamos em casa, vamos pular o exercício 11. Esses exercícios estão nas páginas de 22 a 26 da apostila 4. E hoje ainda eu vou postar aqui nesse mesmo post, eu vou publicar os vídeos de como construir os ângulos de 30, 45, 60 e 90 graus, tá certo? Aguarde que ainda hoje eu vou colocar esses vídeos aí. É isso. Bom estudo!